O telefone tocou às 6h47. No visor, o nome do meu irmão. A voz dele veio fria, sem um pingo de dor. Mamãe faleceu ontem à noite. Eu herdei tudo. Você não ganha nada. Meu café caiu da minha mão. A xícara quicou no pires e espalhou uma mancha escura no jornal. O som parecia distante, como se viesse de outro cômodo da casa. Por um segundo, fiquei congelado olhando para o relógio, esperando que despertasse de um pesadelo ruim. Mas a voz de Glenn permanecia ali, clara, como um decreto já cumprido. Quando eu respirei, percebi que não havia luto, só cálculo. Na maneira como falou, na ausência da pergunta, como você está? No jeito de repetir, você não ganha nada, como se fosse um sinete. Tudo dizia que para ele aquilo nunca fora sobre nossa mãe. Era sobre o que havia debaixo do nome dela nas certidões e extratos bancários. Meu primeiro impulso foi ir ao asilo. Eu sabia o caminho de olhos fechados. Maple Grove ficava a 15 minutos, aquela rua ladeada por plátanos que, naquele começo de inverno, já carregavam uma geada fina. Emma, minha filha, me pegou pelo braço quando saí, e seu olhar dizia o que não conseguimos dizer em voz alta. Eu vou com você. Ela sempre foi assim. Presença firme onde eu hesitava. No Maple Grove me disseram o que me congelou. Seu nome aparece aqui. Sua mãe está no café da manhã. Helen Harrison estava sentada numa das mesas, um xale sobre os ombros, mexendo devagar na tigela de mingau. Era a mulher que me ensinara a andar de patins, que decorou meu primeiro poema na parede da cozinha, que agora mastigava como quem seguisse um roteiro ensaiado. Havia algo construído naquela cena, não elegância, não mentira espalhafatosa, apenas um silêncio que ocupava a sala. Helen olhou para mim e um relâmpago de reconhecimento passou pelo rosto dela. Depois, rosto de novo, como se alguém lhe pedisse para não sair do personagem. Não havia Glenn por perto. Naquele momento, a palavra fraude começou a fazer sentido como um mapa que eu precisava seguir. Quando sentei com ela, segurei sua mão e senti algo frágil e resistente ao mesmo tempo. Helen, Glenn disse que você... Comecei. Ela me cortou com um sorriso cansado, pequeno demais para ser sincero. Douglas, não dramatize. Mas os detalhes que seguiriam não cabiam em um sorriso. Fora no telefone, depois de um diálogo lacônico com a recepção do asilo, que a verdade começou a se desenrolar. Glenn tinha a procuração, transferências nas contas da minha mãe somavam cifras que me deram vertigem, cerca de 280 mil reais. A casa, a joia que minha avó trouxera do velho mundo, já estava posta à venda em nome de uma empresa que aparecia ligada ao nome de Patrícia, esposa de Glenn. A indignação entrou como uma chama curta. Não era apenas dinheiro, era a ideia de que alguém com um vínculo de sangue transformara o cuidado de uma vida inteira em documentos frios e movimentos bancários. Lembrei da minha mãe costurando camisolas para netos na sala de estar, da sua voz cantando enquanto dobrava mapas, de como guardava ingressos de cinema dentro de uma caixa de sapatos. A sensação era de que estavam arrancando páginas de um álbum sem pedir licença. Voltei para casa com a cabeça fervendo. Liguei para Robert Chen, meu advogado de confiança. Uma voz calma, direta, que me orientou a não tocar em nenhuma papelada e a documentar tudo. Não faça nada precipitado, Douglas. Registre, reúna provas. Nós vamos tentar congelar contas se houver base. Em paralelo, contratei Sarah Mitchell, investigadora particular. Sarah tinha olhos de quem já vira gente fazer de tudo por dinheiro. Ela falou sem drama. Isso pode levar a duas coisas, um deslize óbvio do Glenn ou uma tentativa coordenada. Eu prefiro checar cada contato, cada entrada. A rotina que se seguiu foi bruta. Telefones, extratos, visitas de inquérito. O que Sarah trouxe, em pequenas pilhas de folhas, era um mapa frio de transações. Saques, transferências rápidas para terceiros, pagamentos a uma clínica particular onde um certo Dr. James Whitmore parecia ter selado a declaração de incapacidade de minha mãe.
Li os relatórios e me senti cada vez mais como o personagem de um filme em que as evidências se empilham até formar uma parede. O laudo do médico chegou até nós com linguagem clínica, confortável para quem cobria um caso desconfortável. Notas sobre declínio cognitivo acelerado, datadas próximas ao período em que a procuração foi assinada. Fiquei com a sensação de que alguém escrevera a palavra demência num quadro e, imediatamente, começara a rearranjar todo o resto em cima daquela palavra. Sarah me mostrou também mensagens entre Glenn e Patrícia, em que discutiam prazos, e gravações de conversas onde Glenn se referia a organizar tudo antes que o resto da família acordasse. Havia uma frieza ali que pesava mais do que as cifras. Nós nos movimentamos legalmente com cuidado. Robert preparou uma ação emergencial para questionar a procuração e tentar bloquear transferências futuras. Mas a lei anda com passos próprios, e eu queria algo mais imediato. Provas inegáveis de que aquilo não vinha de um cuidado confundido. Precisávamos de explicações para o que parecia uma cirurgia financeira calculada. Foi Sarah quem sugeriu o que parecia saída de um roteiro. Instalar câmeras discretas em pontos onde Glenn tinha acesso, registrar conversas sem que ele soubesse. Mostre o que as palavras tentam esconder, ela disse. E era exatamente isso que precisava ser feito. O asilo, por sua vez, ofereceu-nos algo que me deixou desconfortável. Relataram episódios esparsos de momento de confusão da mãe, horários de medicação administrada por funcionários. Helen, sempre tão meticulosa, agora parecia uma ilha de pequenas falhas. Às vezes ela não lembrava o nosso lugar de infância. Em outras ocasiões, comentava memórias recentes como se fossem vivas demais. Minha filha, Emma, chorou uma noite ao ouvir uma gravação onde Glenn reclamava de custos e celebrava limpar a casa para receber mais rápido uma proposta. Ele falou como se limpasse a conta bancária, ela sussurrou. Era doloroso ouvir alguém falar da sua própria avó como se fosse uma peça a ser desmontada. E então, numa noite que parecia comum demais para algo extraordinário, meu telefone tocou às 22 horas. O número não apareceu. A voz do outro lado era um fio de ar. Douglas, venha, não conte ao Glenn. Meu coração batia de um modo que eu não reconhecia, não de medo exatamente, mas de expectativa dolorida. Eu não sabia se era uma armadilha, um capricho da cabeça cansada de alguém ou a ponta de algo maior. Ainda assim fui. Emma ficou, clara e firme, e Robert orientou a cautela. Ao sair, a cidade parecia um quadro de aquarela lavado. Neblina sobre as calçadas, o som distante de um caminhão, o chiado do vento nas folhas. Encontrei minha mãe num banco de praça, uma manta sobre os joelhos. Ela tinha os olhos vivos, e a voz era de quem retoma um papel que ensaiou por tempo demais. Douglas, disse ela, sente-se. Não havia remorso em sua voz, apenas determinação. Ela me contou tudo, não como confissão, como estratégia. Helen disse que suspeitara de Glenn há anos, primeiro por pequenos gastos estranhos, depois por justificativas para vendas e empréstimos que nunca se explicaram com clareza. Ela descreveu noites virando papéis, seus dedos verificando extratos que ela guardava como quem preserva memórias. De alguma forma, ela me disse, a ideia de fingir demência nasceu como um último recurso, um teste para ver quem cuidaria dela por amor e quem cuidaria dela por interesse. E mais do que isso, criou um fundo de proteção, um trust secreto para impedir que um golpe simples destruísse o legado que ela queria preservar para netos e para os projetos de voluntariado que sempre foram seu orgulho. Houve uma pausa na história, e eu senti pela primeira vez a imensa solidão que aquela decisão carregara. Eu perdi algumas coisas no caminho, ela confessou, momentos em que me senti diminuída, mas preferi a sensação de invisibilidade a perder para sempre tudo o que construí. Foi uma justificativa dura, nascida de alguém que por muito tempo se viu pequena diante de decisões que não conseguia mais controlar. Ela não falou de vingança, falou de proteção. Helen admitiu que contara com a ajuda de Robert e de Sarah desde cedo. A estratégia era dupla,
reunirmos provas discretas e jogássemos o plano de modo que Glenn se exibisse por si mesmo. Foi montado um esquema meticuloso. Câmeras em pontos-chave na casa que Glenn visitava, gravações de conversas, registros de transferências e, principalmente, uma encenação do funeral que funcionasse como um palco. A ideia era simples. Quando alguém interpreta um luto que não é real, os pequenos deslizes, uma fala impensada, uma comemoração disfarçada, aparecem. Precisávamos desses deslizes diante de todos para que as autoridades tivessem mais do que meras suspeitas. Houve ali uma conversa entre filha e mãe que me pegou desprevenido. Helen descreveu, com uma mistura de pena e resignação, a sensação de ter que abandonar certas dignidades para preservar outras. Não foi fácil, disse ela, mas preferi que me chamassem de fraca por um tempo a ver meu nome vendendo a história dos que virão depois de nós. Eu senti naquele momento que tinha diante de mim a mulher que me ensinara valores sem subterfúgios, agora brincando no limite entre uma encenação e um juramento final de proteção. Voltamos a trabalhar no plano com intensidade. Sarah montou a vigilância, Robert coordenou com a polícia para estar pronta a intervir assim que provas contundentes aparecessem, e eu me coloquei no papel de alguém que, até então, esperara demais dos laços de sangue. Helen treinava falas, esquecendo às vezes que era atriz de si mesma. Havia dias em que a perda de memórias era real, e outros em que se tornava uma peça cuidadosamente ensaiada. Emma, por sua vez, gravava tudo com uma calma que me impressionava. Ela estava ali para garantir que, caso algo saísse do roteiro, teríamos testemunhas. A montagem do funeral foi quase cinematográfica. Glenn, com a ajuda de Patrícia, alugara um salão modesto. Encomendara flores e convidara amigos e associados, como se fosse a ocasião para consolidar tudo o que ele acreditava já ter. Eu fui até lá, com o coração batendo contra as costelas, sabendo que cada gesto precisaria ser perfeito para que a exposição fosse inquestionável. O salão estava cheio de pessoas de cabeça baixa, de murmúrios discretos, das mulheres com lenços. Glenn parecia confortável em seu papel, uma mão no bolso, o olhar calculado. Quando entrei, senti o silêncio como um corpo que respira devagar. Eu me sentei perto da frente e observei como a encenação de Glenn tinha sido feita. Fotos grandes da mãe, um discurso preparado e uma cerimônia que misturava fé e pragmatismo. Havia políticos locais e agentes de oportunidades sorrindo nos cantos. Eu percebia a familiaridade da cena como algo repugnante. Em determinado momento, Glenn subiu ao púlpito. A sua voz era compassada, e por um segundo consegui fingir acreditar em cada sílaba. Depois, numa frase que ninguém esperava, ele falou de resolver pendências e dividir tudo de forma justa. Uma fala que soou mais como um acerto de contas do que como luto. Foi então que Helen apareceu. Não foi uma entrada teatral com música e aplausos. Ela veio devagar, com um casaco longo, os cabelos presos num coque simples e os olhos tão vivos que pareciam a única coisa naquela sala que não se dobrava. A reação foi como se alguém tivesse aberto uma janela num cômodo abafado, respirações travadas, sussurros e um barulho de choque. Glenn ficou pálido. Em seu rosto, a expressão que eu havia visto muitas vezes quando uma planilha mostrava um número inesperado. Perda de controle. Minha mãe subiu ao palco com uma segurança que me surpreendeu, e então deixou cair sobre a mesa o que seria o ponto de virada. Não houve discurso longo. Ela falou com voz firme. Isso aqui não é um adeus, é uma explicação. E então apresentou o que nós reunimos. Cópias de extratos, vídeos que Sarah havia capturado discretamente, áudios de conversas onde Glenn tratava minha mãe como se ela fosse um recurso, e os documentos do Trust que ela mesma havia criado meses antes. A sala ficou atônita. Havia entre os presentes um sentimento de traição palpável. Glenn tentou recuperar o controle. Sua voz subiu, e com ela veio a tentativa de justificar transferências, de dizer que tudo fora em nome de cuidados. Mas as imagens e as vozes tinham uma sinceridade implacável. Patrícia se encolheu,
Alguns que apoiavam Glenn em silêncio começaram a olhar para os cantos como se procurassem um escape. Quando o policial entrou, a cena se inclinou para um silêncio cerimonial. Eles não entraram ali para um espetáculo. Entraram porque havia indícios suficientes para uma ação imediata. Glenn foi levado perante surpresa geral. Ele era o homem que tinha repetido, ao telefone, "Você não ganha nada", com a mesma leveza com que alguém fala sobre números em uma planilha. Na saída, a irmã de Glenn, que por anos mantivera distância, segurou a cabeça entre as mãos e murmurou que não compreendia como alguém podia se reduzir assim. As consequências foram rápidas no sentido social. A vergonha é sempre rápida. Houveram inquéritos, depoimentos e, conforme registrado nos processos subsequentes, as autoridades responsabilizaram Glenn por ações que violavam a confiança e o estatuto de procurador. Não vou me aprofundar em termos legais específicos, porque o que aconteceu já consta nos autos, e não preciso adornar com tecnicismos. Houve medidas, houve responsabilização. Doutor James Whitmore, que aparecera como figura-chave ao assinar relatórios de demência, também viu sua posição questionada e, conforme os registros públicos, houve repercussões profissionais. As palavras "perda de licença" circularam nos relatos, e isso foi registrado como consequência do envolvimento em procedimentos que levantaram suspeitas. Patrícia, cujo papel estava mais ligado à administração prática das movimentações, viu sua relação familiar ruir. Enquanto tudo isso se desenrolava publicamente, em privado havia perdas que nenhum tribunal poderia reparar. Relacionamentos rompidos, netos confusos sobre o que restava de avô, os vizinhos cochichando. Ainda assim, algo de bom brotou do caos. Recuperamos parte do que havia sido retirado. Mais do que isso, minha mãe ganhou algo que nenhum extrato poderia garantir. Tempo. Tempo para caminhar de novo pelos parques, para ler para os netos, para voltar a voluntariar no centro comunitário que ajudara a fundar décadas atrás. A reconstrução não foi nem elegante nem imediata. Tivemos sessões com assistentes sociais, avaliações profissionais que agora não tinham a marca de pessoas com interesses conflitantes e um cuidado redobrado com a vida financeira da mãe. Criamos um fundo de proteção ao idoso com parte do dinheiro recuperado, algo que Helen desejou pessoalmente. A ideia não era só reparar contas, mas dar a outras famílias a chance de ter assistência prática se suspeitassem de abuso. Montamos uma rede. Um telefone de apoio, um conjunto de orientações simples sobre procurações e parcerias com advogados que aceitariam encaminhamentos pro bono. Foi uma forma de transformar a nossa dor em ação concreta. Emma, por sua vez, assumiu um papel ativo no fundo. Ela organizou palestras locais sobre sinais de abuso financeiro e trabalhou com voluntários para criar materiais acessíveis a idosos que às vezes não sabiam onde bater. Helen, com sua voz agora calma, voltou ao voluntariado, e eu a via, em tardes claras, ajudando a servir chá numa sala comunitária, como se recompondo aos poucos do peso daquela estratégia que precisara assumir. Glenn pagou um preço pessoal que não posso enumerar em detalhes legais, mas que ficou evidente nas ruas e nas redes: perda de confiança, consequências legais e um distanciamento que substituiu qualquer breve arrependimento por silêncio. Patrícia também se viu isolada em círculos que antes lhe davam significado. Ao mesmo tempo, houve quem, entre nossos parentes, se aproximasse com cautela, oferecendo apoio aos netos e perguntando como ajudar a reparar o dano que fora feito. Ao final, a cena que mais me marcou não foi a da prisão nem a leitura das sentenças. Foi um entardecer simples. Estávamos eu, Helen e Emma, sentados na varanda de casa, um cobertor sobre as pernas, observando a neve que começava a cair em flocos lentos. Minha mãe colocou a cabeça no meu ombro e riu baixinho de algo que não dizia respeito a grandes decisões. Talvez uma lembrança de um verão distante, talvez a satisfação de um chá bem feito. Havia paz ali, e também uma leve amargura por tudo que se perdera. Ainda assim, senti que tínhamos ganhado algo maior, a oportunidade de devolver dignidade a uma vida que quase fora reduzida a números. A lição principal,
Se é que há uma única, foi a diferença entre sangue e família. Sangue não garante cuidado. Compromisso, sim. Minha mãe me ensinou, ao forçar a própria invisibilidade e planejar um retorno dramático, que proteger quem amamos às vezes exige coragem para quebrar padrões, para desapegar do que convém e abraçar medidas desconfortáveis. Não foi uma escolha simples ou isenta de dor. Foi, no entanto, a escolha que permitiu preservar o que restará depois que nós mesmos já não estivermos. Recebemos mensagens e apoio após o caso tornar-se público. Muitos relataram histórias parecidas com a nossa, pequenos desvios que se acumulam, consultas médicas apressadas, procuradores que se tornam senhores de pequenos impérios pessoais. Por isso, com a ajuda de Helen e de profissionais que se mobilizaram, o Fundo de Proteção ao Idoso cresceu e virou a nossa resposta coletiva. Não era apenas reparar nossos próprios erros, era oferecer a outras famílias meios práticos para detectar e agir diante de sinais de abuso. Hoje, quando me perguntam se faria tudo de novo, respondo com a franqueza que sempre tentei cultivar. Não sei se existiria um caminho limpo nessa história. Tudo foi sujo de decisões duras e momentos em que tivemos que escolher entre conservar a aparência e proteger a essência. Se tivesse podido confiar mais desde o começo, talvez não precisássemos da encenação. Mas a vida não se repete em testes que garantam justiça. Às vezes, a justiça precisa ser construída com mãos firmes e planejamento paciente. O sorriso com que encerrei tudo não foi um sorriso de triunfo voraz. Foi um sorriso reservado, profundo, cheio do peso de noites sem dormir, de conversas duras e do alívio de ver minha mãe volta a ser a mulher inteira que eu conhecia. Havia nele reconhecimento. Reconhecimento do erro de confiar cegamente em laços que nunca foram testados. Reconhecimento da coragem de Helen e a leve alegria de ver Emma transformar a dor em propósito. Ao final daquele dia, olhando a neve caindo, senti que a justiça que buscamos não foi apenas a dos tribunais, mas a de um lar restaurado, de memórias preservadas e do legado protegido. Se esta história tocou você de alguma forma, se desperta inquietação, se traz à tona dúvidas ou se simplesmente faz você pensar no idoso que tem ao lado, convido você a se inscrever no canal e a compartilhar esta história. Mais importante, procure os recursos na descrição deste vídeo. Há links para informações sobre procurações, linhas de apoio e para o fundo de proteção que ajudamos a criar. A prevenção começa com informação, e a informação chega quando nos unimos. Nos meses que se seguiram, Helen passou seus dias reunindo-se com voluntários do centro comunitário, lendo para crianças e ensinando a costurar pequenos sacos que viraram símbolos do projeto. Eu e Emma organizamos campanhas de conscientização e Robert continuou como um aliado jurídico para casos que nos foram encaminhados. Sarah, sempre discreta, recebeu um agradecimento público e voltou ao trabalho, sabendo que um caso havia sido vencido não por espetáculo, mas por paciência e método. Ainda há dias em que penso no que poderia ter sido diferente, em pequenas brechas que permitiram que as coisas fossem tão longe. Mas, quando olho para minha mãe sentada à minha frente, fazendo tricô num fim de tarde, e lembro o som do seu riso baixo, concluo que o mais importante é o presente que nos foi devolvido. O que nos restou foi a certeza de que o amor que escolhemos demonstrar é o que define família. E naquele último plano, com a neve reduzindo a cidade a um mapa cinzento e nossa luz acesa no meio da rua, eu sorri. Não era um sorriso de quem venceu uma disputa. Era o sorriso de alguém que ganhou tempo, ganhou verdade e ganhou a chance de retornar às coisas simples. Chá quente, histórias de infância e um lar onde a dignidade foi restaurada.